Fala galera, beleza? Aqui fala o Francis para mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre esse livro incrível aqui, que eu gostei demais, o Metamorfose do Franz Kafka. Primeiramente, eu já tinha lido algumas coisas do Kafka antes de ler este livro. Só que este escritor, eu tinha uma relação um pouquinho duvidosa com ele. Por quê? Porque eu vi um escritor assim, bem na modinha, na boca do povo eu pensava, ai, não sei se é bom não. Então eu ficava meio receoso. Só que daí no ano passado eu resolvi dar uma chance. E normalmente quando alguém dá a chance pro Kafka, normalmente é pela Metamorfose, né? O mais conhecido dele. Só que eu resolvi ir por outro caminho. Eu fui pelo processo e que eu gostei bastante. Então eu resolvi dar outra chance e li, não muito tempo atrás, o Carta ao Pai. Que esse eu gostei demais. Também gostei muito do processo, né? Então, nada melhor do que também ler o Dito Cujo, conhecidíssimo, né? Eu achei ele melhor do que os outros? Não. Inclusive, eu achei ele o pior dos três. Eu deixaria o Carta ao Pai em primeiro, segundo o processo aqui, o Metamorfose. Esta edição aqui, cara, é aquelas edições velhas. Mano, isso aqui é de 1988, eu acho. Cara, não, 89. Cara, essa porra é tradução assim, de quando ele ainda tinha trema no U, pra você ter uma noção. Eu tive problema? Não. Achei até muito boa a tradução. Por uma edição pocket de R$ 4, realmente uma coisa muito boa. Cara, quem dera ainda desse pra achar umas dessas aqui por 4 pila. O quanto que eu não ia comprar ia ser bizarro. Esse aqui vem com dois, né? A Metamorfose e o Artista da Fome. Eu não li o Artista da Fome, eu só fui direto pro Metamorfose mesmo. Este livro, eu gostei bastante. Ele tem todo aquele ar melancólico, o kafkiano, né, que chamam, que é aquela sensação que não seja ser uma, não chega a ser uma melancolia. Eu acho que é o pioneiro do Vale da Estranheza. É um dos poucos, o primeiro escritor que conseguiu assim pôr em palavras o que é o Vale da Estranheza, porque não é um negócio. Ele escalona para um negócio escabroso, só que começa com um negócio super desconfortável. Todos os livros dele têm essa característica em comum. O início desse livro já é uma das grandes frases da literatura universal, né? Certa manhã, quando Gregor Samsa, despertado de sonhos inconstantes, certa manhã, né? Quando Gregor Samsa encontrou-se, despertou de sonhos inconstantes, viu-se metamorfoseado em um inseto tenebroso. Sabemos por quê, quando, onde e. Não sabemos porra nenhuma. Este é o início do livro. Nosso mano Gregor Samsa acorda e virou um inseto. Qual inseto é? Primeiro ponto, né? Não sabemos. Primeiro jeito de desmascarar é pseudo-intelectuais. Você pergunta sobre metamorfose, que é o senso comum. É um livro sobre uma barata. Não só não é um livro sobre uma barata, pelo fato de não dizer em lugar nenhum se tratar deste inseto, apesar das descrições darem a entender, como o estado de inseto não tem nada a ver com o que esse livro quer passar. Enfim, as primeiras 40 páginas deste livro, no caso, uma metade inteira do livro, porque ele tem tipo 80 páginas, é um conto pequeno, deu chegar, não sei nem se chega a ser uma novela praticamente, que 20 páginas aqui também é o Artista da Fome. Acho que é 90. Ainda assim não é muita coisa. As primeiras 40 páginas são só do Gregor processando o que aconteceu com ele em alguns minutos, que são narrados nessas 40 páginas, enquanto ele tenta compreender o novo corpo dele. Ele nem se. Na verdade, ele nem se importa muito com o estado dele. Ele percebe que ele virou um inseto, só que ele não tá nem aí. Porque ele tá realmente preocupado que ele vai se atrasar pro trabalho. Vida de CLT é foda. E vocês vão ver que isso piora muito, de maneira muito bizarra pro resto do livro. Enfim, essas 40 páginas são uma descrição bastante detalhada e um pouco dolorosa dele tentando levantar da cama, enquanto a família dele
do outro lado da porta tenta chamar ele. Enfim, é, você já imagina que quando dá o negócio, ele abre a porta e todo mundo fica chocado, aniquilado. Enfim, a vida desta pequena família, família Sansa, vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque o Gregor é quem sustenta a família e eles não têm mais um CLT para dar conta das coisas. A irmã do Gregor começa a cuidar dele. E bem, a gente vê que apesar dele começar a se acostumar, a gente vê dois problemas e se tornar um inseto. A primeira é que o corpo dele não foi adaptado para a vida civil, pelo menos não nesse tamanho, e segundo, pela questão social, né? Não é como se as pessoas fossem achar normal a porra de um inseto andando no meio da rua como uma pessoa. Então ele simplesmente decide permanecer onde está. Também porque a família não vai querer que ele saia, né? Seria um vexame, com certeza. Enfim, o que decorre depois disso é uma rotina pacata, horrível, podre e não consigo pôr em palavras o quão terrível é acompanhar a vida melancólica e devastadora de Gregor Samsa. Ele começa a declinar de uma maneira muito absurda. Primeiro que todas as necessidades dele são mudadas para de um inseto. Primeira coisa que ele começa a perceber é que ele não gosta mais de comida normal, ele só curte comida podre. E dentre outras coisas, né? Ele começa a ficar mais ativo durante a noite e menos durante o dia. Ele fica tão incomodado com a presença das pessoas que ele simplesmente se esconde quando entra no quarto. Basicamente não veem ele praticamente. Não tem contato. A pessoa que mais tem contato com ele é a irmã. Que o principal fator depois dessa primeira metade é a degradação da família quanto ao Gregor. Eles tentam cuidar dele de todas as formas, mas eles não conseguem. Apesar do Gregor não permitir nada em todos os aspectos possíveis, o Gregor nada mais é do que um grande estorvo para a família. E a narração definitivamente pega na alma. Ele mesmo começa a perceber como que ele é muito mais um peso morto do que realmente alguém. E a gente vê essa grande zoomorfização, tanto literal quanto figurada, porque o Gregor começa se transformando literalmente em um inseto e ele vai aos poucos se tornando de fato um inseto. Ele vai perdendo o movimento livre dele pela casa, ele vai perdendo as características sãs humanas que ele tem, mesmo que a mente dele permaneça igual. Inclusive, acho que a parte mais dolorosa do livro é que provavelmente teria sido menos doloroso se ele se transformasse direto numa barata ou num bicho sem consciência. Porque imagina você realmente estar consciente no corpo de uma barata. Complicado. Este livro não é sobre baratas, nem sobre insetos. É sobre utilidade. Gregor deixou de ser uma pessoa válida a partir do momento que não gerou utilidade nem e começou a causar muito mais peso do que de fato ação e lucro, literal e figuradamente. A gente pode associar isso muito às pessoas. Acho que o caso mais comum são pessoas doentes, velhice, entre muitas outras coisas. Enfim, a gente conhece na pele a dor de alguém que não pode fazer nada pelos outros. Que não só os outros têm que fazer tudo por ela, mas ela consegue perceber como que nada com que ela tente de fato gera algum agrado. A gente vê que a relação mais próxima dele é a da irmã, que começa muito solidária, só que aos poucos ela, pela própria comodidade, pela própria sanidade mental, ela não aguenta mais cuidar dele. A mãe tem uma certa empatia,
vai tentando ali, só que ela mais menos pelo fator sentimental, mas mais pela aparência. Ela não consegue associar que o Gregor virou aquela coisa. Então, ela ajuda, só que não no fator de observar ele e não ter coragem de conceber aquela coisa. E o pai do Gregor é um vagabundo mesmo. Ele, literalmente, um momento do livro que ele simplesmente, a mãe dele desmaia, porque ela meio que vê o inseto gigante ali, porque fazia tempo que ele não saía do quarto. Ele tentou sair do quarto para pegar comida, porque meio que estavam esquecendo de alimentar o coitado. O pai volta para casa porque ele volta a trabalhar. Ele tinha parado de trabalhar porque o Gregor estava bancando a família. E a gente vê simplesmente no início já é uma coisa bem complicada que a gente vê eles meio que usurpando todos os bens que restavam do Gregor para tentar se manter. E o Gregor simplesmente vê uma das partes que é também ajuda a conceber esse ideal de ele estar perdendo sua humanidade no quesito mental, é que ele vê eles também tirando os móveis do quarto dele para deixar ele com mais espaço, porque ele começa a poder subir as paredes e porque ele vê um inseto, e mobiliar um outro quarto para que as pessoas aluguem, e ele não pode fazer nada a respeito. Então a gente vê várias situações de impotência do Gregor contra a vida. Eu tive que enrolar bastante nesse vídeo porque realmente não é um conto longo. Mas, assim, o final dele é bem. É uma tragédia grega esse final mesmo. Basicamente, a gente vê, já tá num estado completamente fodido. Eles simplesmente abandonam o Gregor no quarto, eles mal mandam comida, eles não mais procuram os alimentos podres que ele gosta de comer e consegue digerir, e eles simplesmente vão dando coisas aleatórias só pra dizer que tá lá, que o Gregor apodrece, literalmente. E daí a gente vê que tem uns inquilinos, que eles meio que estavam precisando de dinheiro, então agora eles têm inquilinos. E eles acabam jantando juntos. E a Gretchen, a irmã do Gregor, vai se tocar violino. A gente vê que a relação deles é bem próxima e vai sendo completamente destruída neste meio tempo. Ele até pensava em mandá-la para um conservatório, só que os pais, filhos da puta, não queriam. Ele vai se arrastando com todas as forças dele para a sala, porque ela começa a tocar um violino, ele queria ouvir. E daí, por um vão, os hóspedes eles acabam vendo a cabeça do Gregor grandão. Eles ficam pasmos e decidem ir embora. E daí, nesse momento decisivo, todo mundo explode com o Gregor e simplesmente deseja a morte para ele. E ele meio que aceita esse destino. E no dia seguinte ele morre, como um inseto esturricado no quarto. E o que a família faz a respeito depois? Sorri como nunca havia sorrido na vida e simplesmente dá um passeio de comemoração pela morte do Gregor, pela nova vida da Gretchen. Eu não esperava esse final. Eu já esperava algo trágico, esperava, mas eu não esperava que fosse ser uma destruição, um desalento tão grande quanto foi. A experiência de ler este livro é complicada. Eu acho que, mesmo sendo curto, o Kafka ele é bem profundo mesmo, tenho que admitir. Não costumo gostar de ler escritores muito modinha, mas ele realmente a fama dele faz jus. Não escreveu muito, mas o que escreveu foi realmente marcante. Ele é o Wildheart do livro não é muito difícil, mas é um pouco difícil pelo conteúdo mesmo. Acho que pra mim não foi muito difícil, mas realmente foi, acho que é um choque mesmo, um certo choque, principalmente porque realmente não é um livro sobre baratas, é um livro sobre a maldade humana. Não sei se exatamente a maldade humana, mas a indiferença humana e o ego, principalmente.
Acho que Ego dá pra descrever esse livro como o cerne do egoísmo. Acho que dá pra dizer muito bem. Um livro que eu gostei bastante. Eu li em 2 dias isso aqui. Que eu até teria lido em um dia só, se eu não tivesse com preguiça. Mas é um livro que vale a pena. Essa ediçãozinha aqui provavelmente deve estar mais caro mesmo. Deve ter em algum lugar vendendo, provavelmente. Mas tem umas bem mais bonitinhas e mais recentes que essa daqui. Enfim, acho que é um 10 de 10. Não sei se. Talvez um 9,8. Porque acho que às vezes a narrativa do Kafka se arrasta um pouquinho. Acho que se fosse 60 páginas eu dava um 10. Mas tem algumas partes que, apesar das descrições serem interessantes, eu acho que as partes das descrições muito específicas sobre características insectoides meio que destrói o fator dúvida de que inseto, quer dizer. Que tem muitas análises que dá pra dizer que é uma barata simplesmente por causa dessas descrições insectoides. Eu acho que não, essa parte eu não gostei muito. Mas é muito insignificante para dizer que eu daria uma nota menos. 9,8 fácil. Enfim, Franz Kafka é um autor que me agradou bastante e eu pretendo ler mais coisas dele. Enfim, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu, beijo, até mais. Tchau.